Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 169. Título: Olhos. Eles têm os olhos cheios de adultério. Segunda Epístola de Pedro 2,14. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém, como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, companheiros. Dando sequência ao estudo doutrinário, hoje iremos estudar o Livro dos Médiuns, finalizando assim o capítulo 16 dos Médiuns Especiais, itens 195 a 199. Voltando ao item 191, Kardec comenta a respeito das variedades dos médiuns escreventes e faz a seguinte divisão. Primeiro, segundo o modo de execução. Segundo, o desenvolvimento da faculdade. Segundo, o gênero e a particularidade das comunicações. Segundo, as qualidades físicas dos médiuns. E quinto, segundo, as qualidades morais dos médiuns, que é o tema do nosso estudo. O item 195, Kardec comenta que as qualidades morais dos médiuns não serão estudadas agora, pois nos capítulos mais adiante, isto é, capítulo 20, Influência Moral do Médium, capítulo 23, da Obsessão, e capítulo 24, da Identidade dos Espíritos, onde serão desenvolvidos com as devidas explicações. Kardec nos alerta que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer grande influência na segurança das comunicações.
Os que atraem os bons espíritos são as qualidades, como a bondade, a benevolência, o perdão das ofensas, amor ao próximo e etc. Já as imperfeições morais abrem as portas para os espíritos maus, que afastam com segurança da segurança mediúnica dos médios, como todos os tipos de vício, ciúme, orgulho, egoísmo, ódio, etc. O item 196 refere-se aos médios imperfeitos e estão vinculados ao espírito da terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito, inclinação voltada para o mal, a ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Kardec menciona 13 gradações da imperfeição dos médios e define cada uma delas. Primeiro, médios obsidiados, os que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem. Uma das maiores dificuldades da mediunidade é a obsessão, quer dizer, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médios, impondo-se a eles sobrenomes falsos, procuram impedir a comunicação com outros espíritos. Geralmente, o médium obsidiado não percebe que está sendo envolvido com espíritos desagradáveis e, às vezes, são induzidos a seguirem o caminho errado, mas se mantém ainda a lucidez. No item 242, Kardec nos fala que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem duvidosa, embora recomendasse que, se algo de bem encontrasse, isso se guardasse, rejeitando todo o conteúdo duvidoso. Segundo, médios fascinados, o que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Kardec comenta que a fascinação é o tipo de obsessão que traz consequências graves, pois, por referir-se a uma ilusão criada pelos espíritos enganadores no pensamento do médium, e consegue paralisar o modo de julgar as comunicações. Quando o médium está fascinado, ele não se considera fascinado. O espírito obsessor cria um vínculo com o médium que se torna exclusivo entre ele e o médium. A fascinação é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seu raciocínio capcioso, ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Lá da Revista Espírita, outubro de 1858. Terceiro, médios subjugados. São os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Como Kardec nos passa, o médium sofre subjugação moral. Ela toma decisões absurdas, comprometedoras, que na sua visão é tudo muito natural. Considera atitudes sensatas. O médium perde a vontade de agir, ficando à mercê do espírito inferior, que pode levar a uma conduta estranha, como se utilizar dos órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, fazendo com que o médium se ajoelhe diante de uma pessoa desconhecida e fazer declaração de amor, ou beijar o solo nos lugares públicos, lá também do livro dos médios, no item 240. Quarto, médios levianos. Os que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem para divertimento ou para futilidades. São aqueles que utilizam suas faculdades sem compromisso com a verdade. Tudo é motivo de divertimento. Usa o humorismo introduzindo nas brincadeiras assunto de gozação, gastando seu tempo com coisas inúteis.
Pelo fato de manter o comportamento irresponsável, não aceito espíritos sérios. Quinto, médios indiferentes. São os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Podemos considerar aqueles que, levado ao fracasso, não procuram melhorar a sua maneira de proceder e também não têm nenhum interesse pelas orientações e conselhos dos amigos espirituais, que estão sempre prontos para nos ajudar a seguir o bom caminho. São espíritos desinteressados, preferem estar alheio a tudo e se acomodam, pois a mudança requer trabalho, estudo e também sofrimento. Cabe aqui mencionar as palavras de Jesus: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Os mortos que Jesus se referia são os que vivem exclusivamente para o corpo e não para o espírito e pelo espírito. Temos que aprender a participar da luta coletiva, sair do nosso egoísmo e buscar sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo e as angústias do teu irmão e ajudar o quanto possas. Lá do livro Evangélico do Emmanuel, página 313. Sexto, os médios presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram-os inferior e errôneo tudo que deles não provém. São espíritos que trazem em si a vaidade, pois se consideram o mais inteligente, superior a todos, e supõem a sua ligação somente com os espíritos superiores, por direito, dando-lhe a certeza de que não comete nenhum erro. Não aceita nenhum questionamento, pois considera todo de origem inferior. Aceita como verdade somente o que provém de si. Possui o desejo exagerado de atrair admiração e aplausos. Sétimo, médios orgulhosos. São os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. O orgulho é o pior adversário da humildade. Sem esta, o orgulho toma conta de si. Acredita que tudo sabe sobre o Espiritismo, não tendo nada mais a aprender, e admite que as comunicações recebidas através dos espíritos são apenas por direito adquirido pelo seu esforço. Não percebe que todas as lições enviadas é também para o seu próprio crescimento. Vaidoso de sua pessoa, nada pode desenganá-lo, pois afasta cuidadosamente o que poderia esclarecê-lo. Dificilmente decide se admitir que o seu saber e sua compreensão sejam limitados. Lá do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Oitavo, médios suscetíveis. Variedade dos médios orgulhosos suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações, zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtém é para que seja admirado e não para que lhes dê um parecer. Geralmente toma aversão às pessoas que os aplaudem, sem restrições, e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Vamos ler aqui um trecho sobre a comunicação do Espírito Erasto. Deixai que se vão parvonear augures, procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem, nada perde as reuniões que da sua presença deles ficam privados. Como Kardec expõe, são médios orgulhosos, se melindram quanto a qualquer tipo de censura relacionada às comunicações, se aborrece com as opiniões opostas às suas ideias, que são, que nós já sabemos, os contraditores.
Sua meta é serem felizes e admirados. Frequentemente se antipatizam com as pessoas que não os aplaudem e não colocam no pedestal. Prefere distanciar-se das reuniões que não possam impor a sua vontade. O Espírito Erasto nos diz que não devemos dar importância de deixe eles ir a qualquer lugar para exibir-se orgulhosamente à maneira de um pavão, onde poderão encontrar alguém mais gentil que aceite o seu show. 9. Médios mercenários, porque exploram suas faculdades. Aquele que agem puramente por interesse, querem tirar vantagem material em tudo, estão alheios às palavras de Deus. Dai de graça, que de graça recebestes. Ele ensinava que as coisas de Deus jamais devem constituir objeto de tráfico, especulação ou meio de existência material. 10. Médios ambiciosos, o que, embora não mercadejam com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Companheiros, mesmo aqueles que não fazem negócio com as suas faculdades mediúnicas, têm como objetivo tirar proveito material. Jesus não condenou a ambição, mas o exagero, pois nesse caso, deixe de ser um bem e assume a feição de vício. A ambição é o impulso natural, que até certo ponto nada tem de censurável, ao progresso individual e social. Assim, nobre é a ambição de se fazer o bem, de tornar-se melhor a cada dia, de ampliar cada vez mais os próprios reconhecimentos e recursos, utilizando-os como fatores de contribuição à melhoria da sociedade. 11. Médios de má fé. Os que, possuindo faculdades reais, simulam a de que carecem, para se dar importância. Não se pode designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo, só produzem certos efeitos por meio do charlatanismo. Kardec nos passa que os médios que possuem realmente faculdades mediúnicas, mas nem todas, fingem possuir outras para serem valorizados. Temos que ter cuidado em não identificar como médium pessoas que não têm nenhuma faculdade mediúnica, recorrendo a certas manifestações através do charlatanismo, como o malabarista ou mágico ilusionista, lançando mão de truques que faz com que objetos, animais, etc., apareçam e desapareçam. 12. Médios egoístas. Os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações. São médios que agem egoisticamente. Tudo quer para si, sem pensar no outro. Utilizam suas faculdades mediúnicas, recebendo comunicações da espiritualidade, sem compartilhar com os demais. A doutrina espírita nos ensina que o egoísmo é a origem de todos os males. O egoísta coloca sempre seus interesses, opiniões e desejos em primeiro lugar. Esse vício gera o orgulho, a ambição, a inveja, causando grande perturbação na sociedade. 13. Médios invejosos. O que se mostra despeitados com maior apreço dispensado a outros médios que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto ao bem. Os médios invejosos já trazem em si o vício da inveja, e no intercâmbio com a espiritualidade, eles veem com grande mágoa a consideração que os espíritos depositam aos médios mais adiantados, e isso os leva à angústia que a inveja e o ciúme produzem. Mas, tratando-se de mediunidade,
não podemos esquecer o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. O item 197, Kardec refere-se aos bons médios, que têm como aptidão de servir de intérprete dos bons espíritos que estão na segunda ordem da escala espírita. É a predominância do espírito sobre a matéria. O desejo de fazer o bem está relacionado com o adiantamento alcançado de cada indivíduo. Kardec relaciona os bons médios em 4 grupos: médios sérios, médios modestos, médios devotados e médios seguros. Observe que Kardec nomeia 4 virtudes que levam ao comportamento daqueles que podem ser chamados de bons espíritos. Vejamos as definições de Kardec. Primeiro, médios sérios são os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acredito profaná-las, utilizando-se delas para futilidades. Os bons médios são prudentes e só prescrevem o bem. São faróis atravessando a escuridão e arrastando todos para a luz, a perfeição moral. Eles têm o pensamento voltado unicamente ao trabalho e à caridade, auxiliando-se, direcionando a todos ao bom caminho, aproveitando suas faculdades para as coisas necessárias. Jamais de respeito às comunicações espirituais para satisfazer curiosidades daqueles que levam tudo na brincadeira. Segundo, médios modestos, porque nenhum reclamo faz das comunicações que recebem, por mais belas que sejam, consideram-se estranhas a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações, longe de evitar as opiniões desinteressadas. Solicitam-nas. Meus amigos, uma das coisas essenciais para o médium é a humildade, sem que esse gesto se transforme em fraqueza. A modéstia deve ser enriquecida com os valores da compreensão. Todas as comunicações recebidas pelos médiuns que não despertam nenhuma vaidade, mesmo que esta seja dotada de encantos, sua postura é de modéstia. Sua humildade prevalece, sem que esse gesto se transforme em fraqueza. A modéstia deve ser enriquecida com os valores da compreensão. Os médiuns não estão livres das comunicações mentirosas, das trapaças, isto é, dos mistificadores. Kardec nos ensina que não exigir da espiritualidade senão o que ele pode e deve dar, que é a melhoria moral da humanidade. Se vocês não se afastarem daí, não serão jamais enganados. Terceiro, médios devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo os interesses materiais ao bem de todos. O verdadeiro médium é aquele que trabalha todos os dias dentro de si para melhorar os sentimentos e corrigir os impulsos inferiores. Tem consciência de que reencarnou com uma missão que deve ser cumprida e se entrega com todo amor e dedicação aos sofredores, com o desejo de fazer o bem, abrindo mão de sua própria realização. Quarto, médios seguros. Os que, além da faculdade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, os que, portanto, menos dispostos se acham a ser iludidos. Veremos mais tarde que esta segurança de modo algum depende dos nomes respeitáveis com que os espíritos se manifestam. Companheiros, a espiritualidade superior dá todo o suporte para que o médium que tem conhecimento da sua missão conferida por Deus, compreende o objetivo do seu mandato e segue o caminho que a ordem e a moralidade impõem. Consegue executar com desenvoltura
as mensagens recebidas, tornando-se difícil a influência dos espíritos charlatões. Vejamos alguns trechos da explanação do espírito Erasto. É incontestável, bem o sentis, que, epilogando aqui as qualidades e os defeitos dos médios, isto suscitará contrariedade e até a animosidade de alguns. Mas, que importa? A necessidade se espalha cada vez mais. Mais adiante ele nos diz: os maus médios, os que abusam ou usam mal as suas faculdades, experimentarão tristes consequências. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os. Portanto, posso dizer-vos, Deus os reprova. Temos conhecimento de que as qualidades dos médios atraem os bons espíritos e os vícios atraem os maus espíritos. E com isto, como diz o espírito Erasto, provoca a cólera dos opositores, mas sem importância alguma, pois, gostando ou não, a mediunidade se alastra por todos os cantos do universo. É um dom generalizado em todas as criaturas. Podemos comparar com a queda d'água, pode nascer em qualquer parte. Os médios são intérpretes dos espíritos. Deus lhe concedeu essa faculdade para ser utilizada em benefício de todos, e não em benefício próprio. Então, lhes retirará esse dom. O espírito Sócrates também faz o seu comentário, resumindo. Ele nos passa que os médios sinceros, voltados ao bem e à verdade, devem se proteger do maior obstáculo, que é a obsessão, pois sua conduta reta voltará para o bem, desperta inveja e animosidade. O item 198, Kardec nos passa que existe uma multiplicidade de médios com diferentes graus de adiantamento e de acordo com as suas aptidões. É difícil a faculdade mediúnica de um médium estar limitada a uma única aptidão. Ele pode ter várias, mas tem uma que prevalece. Portanto, é dessa que deve ser cultivada. Procurar outras é perder tempo. Nesse item, Sócrates também faz o comentário. Vejamos alguns trechos. Quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Mais adiante, notai de passagem que o desejo de ampliar infinitamente o âmbito de sua faculdade é uma pretensão orgulhosa. Meus amigos, quando existe uma raiz, o germe de uma faculdade está intrínseca nas dobras do tempo, e no momento certo ela se manifesta através de evidentes sinais. Agimos de uma certa maneira que nós mesmos não percebemos de onde vem tanta força e equilíbrio para enfrentar diferentes situações. E há médios que são orgulhosos e desejam que sua faculdade seja um leque de várias especialidades. Utilizamos também a expressão popular, abraçar o mundo com as pernas, e o desejo de fazer tudo ao mesmo tempo, sem fazer nenhuma filtragem, tornando-se joguete dos charlatões. Certamente, esses médios são abandonados pelos bons espíritos. Finalizando o capítulo 16, faremos resumidamente o comentário do item 199. Kardec nos esclarece que o estudo da doutrina espírita dá condição para o discernimento que facilita a análise das comunicações recebidas nas diferentes modalidades do medianismo. Ele nos diz também que, conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que ele quer dirigir, convém que se escolha o médium mais apto que tenha em vista. Os espíritos procuram, de preferência, os instrumentos que vibrem em uníssono com eles. O livro Céu e Inferno, encontramos vários depoimentos dos irmãos desencarnados que são evocados, contando o sofrimento que passa no além-túmulo.
O médium tem que ter um certo conhecimento para saber o que perguntar e também estar preparado para responder de uma maneira tal que consiga orientá-los e levá-los também a fazer a prece. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.